O Observatório da Imprensa está de volta e começamos este bloco buscando uma visão internacional sobre a questão do Estado laico. Uma discussão cada vez mais atual. Bom, se nós olharmos o mundo hoje, a maior parte dos conflitos políticos que estão acontecendo envolvem religião e Estado. E eu não me refiro aqui somente aos países do Oriente Médio ou a regimes fundamentalistas, mas também aquelas nações onde supostamente, pelas leis, o Estado e a religião andariam separados. Os Estados Unidos são um caso à parte, porque as leis americanas, desde o surgimento do país, colocam de maneira muito clara a separação entre Estado e religião. Mas uma coisa é o que está na lei e outra coisa são as tradições, os costumes, o cotidiano político. E nesse ponto tem havido uma influência crescente da religião na vida pública americana, pelo menos desde a década de 70. E hoje em dia o que nós temos são grupos religiosos muito fortes nos Estados Unidos, defendendo que o Estado deve ter um papel na promoção da religião, estimulando, por exemplo, as orações nas escolas públicas. Bom, no caso do Oriente Médio, existem vários tipos de tradição política diferentes. Nós temos um país como a Turquia, onde o Estado é laico, mas nos últimos anos esse caráter secular do Estado vem sendo questionado, porque a Turquia tem sido governada há 10 anos por um partido islâmico moderado, que tem tentado aumentar o peso do apoio estatal, por exemplo, a escolas de cunho religioso. Até o início do século XX, a Turquia era governada por um imperador que também era, pelo menos no nome, o líder da fé islâmica no mundo. E o Império Turco foi destruído na Primeira Guerra Mundial, e o que sobrou desse império, que foi mais ou menos a Turquia contemporânea, se reconstruiu como uma república liderada por um general, Mustafa Kemal, e ele promoveu uma enorme reformulação da vida e da sociedade da Turquia a partir do caráter laico do Estado. Ele achava que a influência da religião tinha sido muito negativa nas derrotas militares, no atraso científico e tecnológico do país. Um dos países europeus onde o conceito do Estado laico se encontra mais arraigado é a França, como nos conta a correspondente do jornal O Globo, Débora Berlink. A imprensa francesa não silencia quando o assunto no país, seja ele aborto ou véu islâmico, ganha conotação de debate religioso. Ao contrário, quando religiosos aqui tentam pressionar o governo em assuntos como aborto, a imprensa vai fundo no debate, por um motivo. Laicidade na França, isto é, a separação entre igreja e Estado, é quase como um dogma. Para se ter um exemplo, o atual candidato à presidência da França, François Hollande, que possivelmente será o próximo presidente do país, propôs inscrever na Constituição a lei de laicidade, que foi aprovada na França em 1905. Em 2010, no Natal, uma missa foi transmitida ao vivo na televisão pública France 2, e nela o bispo resolveu criticar o aborto. Foi o bastante para haver uma enxurrada de críticas no país, com blogs no país inteiro questionando por que uma televisão pública como a France 2 estava divulgando ou transmitindo atos religiosos. O aborto na França é permitido desde 1975. E ai da igreja que utilizar a mídia para questionar isso. Na França não há espaço. Jacira, nós temos aí um exemplo de um país tão católico quanto o nosso, que é Portugal, que fez um referendo e aprovou o aborto. Como é que eles, que primeiro são um país pequeno e muito conservador, e eles é que impuseram esse modelo teocrático que ainda funciona subterraneamente, como é que eles se avançaram e nós não? Jacira? Olha, Diniz, essa é uma boa questão. E me parece que no Brasil o que nos falta é o debate sobre o tema do aborto.
porque é um debate interditado, é um debate que não tem acontecido. Aliás, acontece nos momentos menos recomendados, que são os momentos de eleições. Esse momento de discussão do aborto, de fetos anencéfalos, foi um momento ímpar no Brasil. Ímpar em todos os sentidos, porque o debate se deu no Supremo Tribunal Federal, numa casa onde a questão da separação do Estado com convicções religiosas é muito claro, né? Então, o Supremo debate a partir de uma visão laica, se pautando pela Constituição e por questões jurídicas e mais, por um debate racional. Aí a mídia cobre. A mídia brasileira tem um melhor relacionamento com pautas institucionais. E ali estava uma pauta institucional por excelência. Quando nós temos o debate sobre liberdades individuais, sobre uma cultura mais plural e mais diversa e com participação da sociedade civil, nós temos, na verdade, uma cobertura muito aquém do debate. Em Portugal, o que nós tivemos foram 2 plebiscitos, onde, num primeiro momento, o não foi vitorioso, mas o país saiu mais maduro, porque o que falta no Brasil é um debate aprofundado, um debate sério, um debate diversificado sobre o tema do aborto. E o tema do aborto tem a ver com a vida real e concreta das pessoas. Nós vivemos num país onde todas as estatísticas demonstram que são realizados perto de 1 milhão de abortos por ano. E com algo muito sério, com uma dívida social muito séria, porque são as mulheres mais pobres, são as mulheres sem recurso, que sofrem as maiores barbáries, porque fazem o aborto em condições de saúde, de higiene precárias, e as mulheres hoje que têm condições, as mulheres de classe A, B, etc., mais escolarizadas, estão fazendo o aborto nesse país, pagando um alto custo e estão silenciadas. E aí você não tem uma demanda das pessoas que têm, vamos dizer, mais poder na sociedade brasileira em relação a uma agenda, a um tema que é, sim, fundamental. E a mídia é conivente, de alguma maneira, a esse estado de coisas, porque não faz nenhuma crítica no jogo eleitoral com a questão do aborto, na barganha política em relação ao aborto. E nós hoje estamos falando do debate no Supremo Tribunal Federal porque foi um debate racional, um debate onde os argumentos e a problemática foi enfrentada na sua profundidade. E a mídia aí cobriu e silencia em relação às outras dimensões desse problema que é tão sério. Pois Roseli, é o caso do voto, não é, do ministro Marco Aurélio Mello, que foi passado mais ou menos, passou em brancas nuvens, não é? Não se deu a importância que merecia, porque foi um arrazoado histórico e jurídico muito bem feito, em que ele procurou dar uma dimensão, situar a questão do aborto, a interrupção da gravidez das crianças sem cérebro, num contexto maior, não é? E isso passou batido. Como é que você vê essa atitude da imprensa que ela ainda não digeriu a necessidade de, ao ser democrática, ser também a favor da separação da Igreja e do Estado? Então, Diniz, eu acho, né, que existe uma questão que é essa incompreensão de que a separação entre o Estado e as religiões não se coloca como um ato anti-religiões, ou como até alguns dos ministros, foi o Gilmar Mendes, disse, olha, não vamos fazer aqui uma questão de delírios anticlericalistas, não é nada disso, né? Dizer, na verdade, a questão do Estado laico, ela se coloca como uma garantia para a pluralidade religiosa. Então, é algo que é favorável, né? O ponto é que os diversos grupos religiosos, eu diria assim, né, precisariam ter mais fé
na própria fé, ou seja, se eles têm os seus adeptos, eles podem continuar fazendo essa pregação, propondo a sua doutrina. Ninguém vai dizer a eles o que devem ou não ensinar aos seus seguidores, mas o Estado é de todos e todas. Então o Estado não pode tomar uma posição, ele tem que ser imparcial. O ministro colocou isso como o Estado é neutro, né? Então, esse ponto me parece que é importante, porque muitas vezes o pessoal supõe que defendendo a separação entre o Estado e as religiões é como se estivesse atacando as religiões. Mas isso não ocorre, ao contrário, né? Você veja, na República, o que tinha antes da República, né, durante todo o período colonial e no Império, né? Então, não existiam outros grupos religiosos, aqueles que existiam podiam apenas funcionar a portas e janelas fechadas, nada que se ouvisse de fora. Então a liberdade de culto era cerceada, não se pode dizer que a liberdade de crença o fosse, porque ela é interior. Agora, quando vem a República, isso é superado, né? Então ganha o espaço social, né? As pessoas podem pronunciar sua fé. Então, agora, o que não pode é esperar que o Estado assuma uma série de restrições que estão nas doutrinas religiosas, mas não no que são as leis dos seres humanos. As leis dos seres humanos, elas são falíveis, elas são sujeitas a aperfeiçoamento, elas não são fruto de uma revelação, são fruto de um processo histórico, né? E é por isso que a justiça precisa guiar-se por elas, né? Agora, as religiões vão muito mais na linha de uma revelação, de uma doutrina, né? Então, a pessoa que creia nisto, ela não é obrigada pelo Estado laico a seguir algo diferente, né? Então, como a Jacira falava agora há pouco, né, da despenalização, então deixar de considerar crime algo que muitas mulheres fazem e acabam morrendo, né, por causa dessa penalização. Então, o ponto é que o Estado não pode assumir como crime aquilo que as religiões têm como pecado. E as religiões não são obrigadas a passar a dizer que não é mais pecado se o Estado deixou de considerar como crime. Acho que não é tão difícil, mas por enquanto parece que há um tabu mesmo para conseguir lidar com isso. Essa questão de crime e pecado é muito interessante, mas a nossa telespectadora Paola Cabral, de Salvador, da Bahia, pergunta a Nilceia Freire: a mídia não falando de aborto acaba fechando os olhos para o açougue de clínicas clandestinas. O que vocês acham? Eu acho que a Paola levantou um ponto importantíssimo. A questão da criminalização do aborto, não tratá-lo como uma questão de saúde pública, em si já é uma clandestinidade que por si só produz risco. Evidentemente que as mulheres que não podem pagar por serviços em clínicas, digamos, mais bem aparelhadas, elas correm um risco maior. Mas todas as mulheres que recorrem a clínicas clandestinas para fazer um aborto estão sob risco, porque a clandestinidade já impõe um risco por si só. O fato de elas estarem ali, não estarão completamente assistidas como estariam num hospital geral ou num hospital equipado para atender qualquer eventualidade. Transparente. De maneira absolutamente transparente. É importante que voltemos ao ponto que Jacira levantava. Foi muito... E muito importante com relação à questão de Portugal. Em Portugal houve um debate extremamente acalorado, onde todos os pontos de vista puderam ser levantados, expressos, ou seja, a população pôde ser informada sobre o que realmente estava por trás daquela discussão. Aqui no Brasil, onde estamos tratando da questão do aborto como se estivéssemos falando dela há 20, 30 anos atrás, sem considerar, por exemplo, avanços do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista científico, que permitem hoje práticas do ponto de vista do planejamento familiar que reduzem em muito o risco e a prática do próprio aborto. Portanto, informar é o melhor caminho para que a sociedade brasileira tenha o direito de escolher, né, o caminho que deseja seguir. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já.